Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Estamos nesse novo modelo, né, de comunicação virtual em que a gente participa, né, de eventos absolutamente à distância. Eu preciso ter a oportunidade e torço para que possamos superar essa pandemia e voltar a ter deslocamentos presenciais. Aí será um prazer participar de algum evento aí na faculdade, mas nesse momento a forma possível é pela via virtual. Então, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio participar pela primeira vez aqui da faculdade e bater um papo aí com os alunos, né, numa aula magna, dentro dessa novo formato de comunicação virtual, né, em que nós conversamos cada um nos seus recantos domiciliares, mas sem perder o conteúdo que é necessário para a formação dos nossos futuros colegas. Com absoluta certeza, nós estamos muito felizes, né? Que, primeiramente, eu quero agradecer a Luiz, que proporcionou, né, esse momento, que nos colocou em contato. Agradeço imensamente, né, a parceria da Saraiva que a gente tem aqui conosco já. A gente vai para o segundo semestre, os meninos gostam muito, os professores mais ainda. Então, agradeço ao Luiz, que nos colocou em contato com o senhor e que, quando tudo isso passar, que o senhor possa estar conosco no presencial, que a gente possa, né, estar aí podendo conversar e ter esse contato de uma forma mais próxima, mas que a gente hoje, com certeza, vai tirar grande proveito da sua fala. Certo. O nosso público hoje são alunos de que semestres, mais ou menos? Nós temos hoje, né, nesse semestre, nós temos do segundo período ao 10º. Então, certo. Já formou a primeira turma? Nossa, nós já temos várias turmas formadas. Nós temos, desde 2006, o curso vem formando, então temos já um curso bastante conceituado na região, com índices de 50% de aprovação na OAB. Somos já um curso bastante consolidado já. Graças a Deus. E abrange que cidades, que região? Nós trabalhamos com a região oeste da Bahia, né? Mas, assim, engraçado, porque Luiz Eduardo, ela tá localizada no Matopiba, né? Aqui, então, nós abrangemos mais, assim, o Tocantins. O senhor vai ver que nós temos bastante alunos que são de Taguatinga, no Tocantins. Então, nós temos alunos que estão... hoje tem alunos do Tocantins, do Piauí, né? A agronomia, que é um dos nossos cursos do carro-chefe da instituição, também abrange essa região do Matopiba, e mais, às vezes, ainda do que a região oeste, porque Barreiras é bem próximo. Aí as cidades menores, às vezes, acabam indo para Barreiras. Eu tenho alguns alunos que foram meus alunos do mestrado, do doutorado da UFBA, que ensinam lá em Barreiras. Então, eu quero muito conhecer a região, tanto Luiz Eduardo quanto Barreiras, que eu ainda não conheço. Só passei em Barreiras de avião rapidamente, né, mas ainda não conheço a cidade. Espero ter a oportunidade de conhecer a região que é muito, né, tem uma potência econômica muito grande, são polos, é um polo importante da produção da Bahia. E aí eu quero realmente ter a oportunidade, quem sabe, quando a pandemia passar, estar aí perto de vocês, conhecê-los presencialmente, né? Quem sabe também apresentar outras facetas da minha produção intelectual. Eu gosto muito de fazer as viagens para fazer a palestra cantada, que é uma mistura de palestra jurídica, sarau, poético, show musical, stand-up comedy. Então, é muito interessante. Eu faço com a pessoa mandou aqui, eu faço com a banda mesmo. Eu e a banda, e a gente ainda faz, de vez em quando, a gente faz a apresentação num congresso e no final ainda toca na festa do congresso. É divertido, é uma coisa que eu descobri na minha vida nos últimos anos e tem sido uma grande oportunidade de interagir, sabe? Eu estou ensinando já há muito tempo, né? Sou professor há 25 anos, e dentro dessa linha, eu cada vez aprendo que a gente
tem que se renovar a todo momento na linguagem dos nossos alunos, né? Quando eu comecei a ensinar, eu tinha a idade dos meus alunos. Hoje, eu tenho a idade de ser pai deles. Então, isso é algo que ter uma reinvenção a cada dia para podermos nos comunicar é importantíssimo dentro dessas novas formas de comunicação. E por isso também se justifica, inclusive, essa aula magna, né, numa transmissão aqui, exatamente nesses meios que nós temos hoje à nossa disposição. Ai, doutora, eu agradeço muito, a gente está muito feliz e com certeza a gente já tinha conversado sobre essa palestra cantada quando Fabiana Calisto, que foi sua aluna... Fabiana foi me orientando na graduação, no mestrado, foi também minha aluna na especialização, é uma filha, querida. Isso, o Fábio estava aqui conosco antes de ir para Barreiras, né? E aí, Fábio, a gente até tentou negociar e aí acabou que não saiu, mas tá aí na agulha, vai sair, a gente vai combinar e ainda a gente vai ter essa palestra cantada aqui, com certeza. Eu prometo a vocês que será inesquecível. Realmente uma manifestação muito interessante, porque a gente trabalha o conteúdo jurídico de forma aprofundada, mas, ao mesmo tempo, trabalha apelando, às vezes, para a sensibilidade, né? Para a arte, para a música, para a poesia. Então, às vezes, é engraçado porque parece uma manifestação espiritual. Nos momentos mais dramáticos, as pessoas começam a chorar. É muito legal. Mas também, nos momentos mais leves, as pessoas se acabam de rir. Então, eu acho que é uma forma muito interessante. Como a meu pós-doutorado, eu trabalhei muito nessa interface do direito e arte. E acho que saber utilizar essas técnicas é algo que abre horizontes, né, num outro formato de aprendizado. Eu gostaria muito de fazer aí, Luiz Eduardo Magalhães, no momento que for possível. Com certeza, essa interdisciplinariedade do direito ela é super importante e a gente tem que, com certeza, trabalhar essas vertentes para todos, né? Não só para os alunos, mas para todos os praticantes do direito. Isso a gente precisa abrir a mente, né? Porque o direito é muito mesmo, da caixinha. Eu fico brincando com meus alunos. Gente, minha aula tem que ser uma aula, aquele Guaraná, Quat, abra a cabeça. Abra a cabeça. Né? Então, e, professora, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, nós estamos gravando aqui, não estamos gravando? Isso, eu acabei não pedindo sua licença. Não, está autorizado, está autorizado. Não por isso. O que eu pedi são duas coisas. Primeiro, dizer que, gente, está gravado aqui, então tem o meu compromisso que eu vou fazer a palestra cantada aí com vocês, então não preciso mais dizer que eu já prometi, é só a gente agendar quando tornar a oportunidade de voltar a viajar. Eu estou curioso, estou assim, sabe, eu ficar trancado num quarto é horrível, né? Então temos aí, estou doido para viajar também. Acho que na hora que liberarem de vez, eu não vou parar em casa, todo final de semana quero estar fazendo palestra no Cotecanto, então vai ser uma oportunidade maravilhosa para ir. E segundo, se for possível, eu não sei, se a senhora puder depois me mandar o link dessa gravação, eu disponibilizo lá no meu canal no YouTube, que é sempre uma oportunidade legal o pessoal poder ver e rever. Estou à sua disposição. A senhora manda. Com toda certeza, vai ser um imenso prazer. Bom, a gente estava conversando aqui, até o pessoal, né, e entrando ainda, a gente está com um número grande de alunos ainda ingressando. Nós hoje também tínhamos alguns links sobrando, nós disponibilizamos para os profissionais do direito, né, para os advogados, a gente liberou no grupo da OAB, então, bem-vindos. E eu aproveito, então, antes de começar essa introdução, fazer rapidinho aqui, doutor, parabenizar primeiramente os nossos alunos, hoje é o Dia do Estudante, então, parabéns a todos os nossos estudantes e a todos. Eu acho que a carreira de estudante, ela nunca finda, porque quando a gente parar de estudar, quando a gente perder o interesse pelo estudo, né, a gente parou de perder o interesse pela vida, então nunca percam o interesse pelo estudo, nunca percam o interesse por essa fome de aprender, sigam sempre com esse interesse pelo estudo. Então, parabéns pelo Dia do Estudante hoje, um beijo enorme no coração de vocês, e vou dizer assim, eu tô morrendo de saudade de todos vocês, eu acho que todos os professores, a gente veio fazendo reuniões, né,
ao longo dessas semanas, e todos eles manifestam, assim, do coração, que estão morrendo de saudade de vocês. A gente está ansioso para que a gente pudesse voltar para as aulas presenciais, para que a gente pudesse ter o contato de novo, mas infelizmente vocês sabem que a gente ainda não pode se ver no presencial, mas a gente vai se ver aqui na telinha, né, na forma virtual, todos os dias a partir de hoje. E a gente preparou um semestre com muito carinho para vocês podem ver por essa aula magna que a gente está fazendo hoje aqui, com a presença do Dr. Pamplona, que olha, está brilhantando, né, esse nosso início de semestre. Para dar sequência, então, quero dar parabéns pelo Dia do Advogado, que hoje também é Dia do Advogado e Dia do Magistrado. E eu vou aproveitar o gancho e vou conversar com o senhor e vou falar do seu currículo, doutor. Eu achei, assim, eu não consigo nem falar, porque não é um mini currículo, né? A Marta, sua assistente, me mandou e eu passei para o pessoal do marketing, não tinha como colocar na arte e não tem como resumir o seu currículo. Mas eu queria que o senhor aproveitasse e falasse um pouquinho sobre essa sua experiência acadêmica e a sua experiência profissional, e falasse um pouquinho para os meninos, que eu achei muito interessante, que o seu currículo, o senhor ressalta a sua experiência acadêmica, e lá no final o senhor coloca sobre a sua experiência profissional, né? Então o senhor fala sobre a sua experiência acadêmica, sobre o senhor ser professor de mestrados, de doutorados, e todos os artigos, e toda a sua produção científica, e lá no final o senhor fala sobre a sua carreira de juiz. Não desmerecendo e nem né, de nenhuma maneira, né, botando embaixo, mas eu acho legal a gente ressaltar a importância de uma carreira acadêmica que muitas vezes, né, os meninos acabam não dando a devida importância. E já que a gente está aqui falando sobre estudo, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem uns minutinhos ainda, o pessoal entrar todo mundo. Se o senhor pudesse dar uma palavrinha rapidinha sobre isso, eu gostaria que o senhor nos desse uma luz sobre isso. Para mim vai ser um prazer. Quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação de estar ministrando essa aula magna, ter a oportunidade de conversar com cada um de vocês. E eu vou explicar um pouco sobre a minha vida e um pouco sobre o que é que eu acredito, justamente para a gente poder explicar para cada um de vocês essa minha visão de vida. Por quê? Porque eu estou há 25 anos no magistério e na magistratura. Mas eu me apresento muito mais como professor. Por quê? Porque eu sou professor. Eu estou juiz há 25 anos. A minha geração acho que não vai se aposentar. Então, se eu não morrer tão cedo aí, eu vou continuar até a expulsória como magistrado, mas eu sobrevivendo à aposentadoria expulsória, eu vou ser professor, porque eu vou continuar sendo professor, vou ser um magistrado aposentado nesse ponto. E aí, o que é que eu vou explicar para cada um de vocês? A senhora quer que eu fale sobre o meu currículo? É isso? Quais foram as minhas atividades? Não, é que eu achei... Não, eu posso passar o seu currículo depois para os meninos, não é isso, não. É que o senhor fala sobre a sua carreira acadêmica, sobre o que o senhor dá aula, né? E aí eu achei isso interessante, né? Muito interessante. Eu acho que ser docente, ter a experiência. É a vocação da minha vida. Quando eu estava ainda no segundo grau, né, acontece a história outro dia numa live com o Fred G, né, que quando eu vi aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu vi aquele filme, na verdade já vi esse filme umas 15 vezes, já chorei umas 15 vezes, e eu decidi, não, vou ser professor, eu quero ser isso. O professor ele tem que ser alguém que vai inspirar as pessoas e ter a responsabilidade que tem na mãos dele o futuro dos estudantes. Então, eu acho que é a melhor profissão do universo. Pena que paga tão mal, mas sem sombra de dúvida, a melhor profissão. Você conseguir fazer com que as pessoas encontrem a luz, encontrem o conhecimento e vão se desenvolver sozinhas, é a melhor coisa do universo. Eu costumo dizer que a atividade do professor é conjugar, ou aprender a conjugar, 3 verbos: seduz, induz e deduz. O professor tem que ser um sedutor, ele tem que seduzir
seus alunos e alunas, para que eles possam se apaixonar por aquilo que move seu coração. O professor deve induzir os seus alunos a pensar, para que possam, nesse processo lento de aquisição de conhecimento, poder construir os seus raciocínios. Para quê? Para que os alunos possam deduzir sozinhos suas próprias conclusões. Então, na verdade, a atividade de professor é de inspirar. E isso é algo muito mais importante do que qualquer outra carreira. Hoje é o nosso dia, é o dia do estudante, é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, é o dia do advogado, é o dia do magistrado, mas perceba que todos nós temos sempre perto de nós o a nos inspirar, tal qual um Cruzeiro do Sul, um professor, uma professora, né, que nos deu os primeiros passos. Então, na verdade, toda a minha carreira foi direcionada para a vida acadêmica, ou seja, na ideia dos cursos de especialização, de pós-graduação estricto sensu, no mestrado e doutorado, né, na produção acadêmica, mas, ao mesmo tempo, eu tive, porque o mundo do direito permite isso, a carreira paralela da magistratura. Eu estou na magistratura desde 10 de julho de 1995, contando o meu tempo de servidor, né, que eu estou no seu trabalho desde 1992. Como eu nasci em 72, como eu tenho 48 anos, né, eu passei mais tempo dentro da Justiça do Trabalho, mais tempo como juiz do que não sendo. Então, é algo que a gente acaba tendo, nesse ponto, já acaba dominando a matéria. E eu quero, na verdade, já que estamos ainda começando, e já vi que já passou de 100 pessoas aqui presentes, fazer um convite a todos e todas, a todos e todos os estudantes e a todos e todos os profissionais que estão atuando aí na região. Eu estou na magistratura e estou em plena atividade também. Amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, vou fazer uma pauta de audiência telepresencial e quero convidar todos e todas que quiserem assistir. Para mim vai ser uma oportunidade, não é simulação, é audiência de verdade. É uma audiência de tentativa de conciliação, né? E é algo que tem sido o estudo de técnicas autocompositivas, de mediação, de conciliação, né? Tem sido utilizado e nós temos feito isso também nos nossos processos. Para mim será um prazer, uma honra, um privilégio receber todos e todas. A sala cabe mais de 500 pessoas, a sala virtual, né? Então, quem tiver interesse em participar amanhã de manhã, 9 horas, basta me mandar uma mensagem inbox aqui no Instagram. Quero convidar todos e todas também para me seguirem no meu perfil no Instagram, é R Pamplona Filho, bote lá Rodolfo Pamplona Filho, você vai me achar, né? E aí vai ser muito legal. E sou eu mesmo que respondo, não é assessoria, não. Então, sou eu mesmo, vou mandar mensagem inbox, né? Se eu não responder hoje, amanhã de manhã, cedinho, antes de começar a audiência, eu estou respondendo e mandando. Começa 9 em ponto. E aí vocês vão aprender na prática, né? E, na verdade, é um aprendizado que não é só para o estudante, é para o profissional também, porque nós estamos, nesse período de pandemia, construindo uma nova normalidade, construindo uma nova forma de nos relacionar juridicamente e processualmente. E aí, nesse ponto, vai ser uma oportunidade de trocar experiências. Para mim, vai ser um prazer receber a senhora, receber os colegas professores, receber os colegas advogados. Vai ser um prazer. Amanhã estou à disposição, absolutamente gratuito. Porque a gente está entrando no núcleo de prática eletrônico, né? Virtual, nos estágios virtuais, porque a gente não está conseguindo, né, retomar no presencial. Sim. Então, a gente está trabalhando com audiências virtuais, com os meninos fazendo carga horária virtual. Então, já vou conversar com os senhores, já vou agendar, porque aí a gente já combina para os meninos fazerem esse convênio e aí a gente combinar para os meninos assistirem as audiências. Não precisa nem de convênio, vão assistir mesmo a audiência. Pronto, porque a lógica é a mesma. A audiência é pública. E aí o que acontece? O fato é que você precisa ter a autorização para entrar na sala virtual. Então, o que é que eu vou mandar para todo mundo? Vou mandar, para quem mandar mensagem para mim, né? Eu vou mandar o link, que aí as pessoas precisam aprender como funciona, porque é um aprendizado realmente. E eu confesso que hoje eu já domino, mas
Eu já me mordi bastante também hoje, então é preciso que a gente tenha a humildade de explicar, olha, gente, isso aqui parece complicado, no começo parece um pouquinho mesmo, mas não, mas na verdade é muito simples. Depois, aí eu vou estar lá ensinando, vai ser ótimo. Vocês vão receber um link, que é o que eles chamam de sala de espera virtual. Alguém entrou com o microfone ligado aí, então, ó, os barulhinhos. Então, aí... Estamos ouvindo alguém. Eu aprendi... isso, silencia todo mundo, depois me libera minha voz. Agora, posso falar? Deu. Olha, então vou. Então, como é que funciona? Vocês vão receber um link, que é a sala de espera virtual, né? E aí o que acontece? Vocês entram nesse link, vão entrar literalmente num ambiente virtual, vai ter um servidor meu, Leonardo, vai recebê-los, dar bom dia, como vai, tal, e aí diz assim, ó, o doutor autorizou, aí ele vai dar na audiência, e aí, porque a sala de audiência, esse link é permanente. Então, eu vou dar, por exemplo, para a senhora pode ir para a audiência de amanhã, pode ir para a audiência depois da manhã, tá? Nós estamos fazendo uma pau. Mas aí, na sala de audiência, é que você recebe o link da audiência específica. Como só tem um processo na pauta, vai ser apenas um link amanhã. Mas, por exemplo, todo mundo que for fazer a pauta amanhã, imagina que tivesse 10 processos na pauta, aí a pessoa ia entrar o link para aquela audiência. É simples, é só ir acessando. Mas ter, digamos assim, criar a intimidade com esse novo modelo, acho que vai ser uma coisa muito interessante. Então, fica aí o convite a todos e todas. Quem quiser participar está convidado, é todo mundo meu convidado. Eu sou o juiz mesmo do processo, então vou autorizar todo mundo a entrar, não precisa ter frescura. Lembre o óbvio, gente, a gente está vivendo um período que está aprendendo a lidar com o mundo virtual. Então, cuidado, né? Você não precisa, eu não vou exigir que você vá de terno, nada disso assim, mas vá composto. Outro dia, no mês de audiência, chegou lá um menino, quis assistir, estava sem camisa lá, eu digo assim, meu velho, você quer assistir a audiência assim? Pode, ó. O juiz aqui ó, quer resolver o problema. Mas eu vou tirar uma foto. Quer aparecer sem camisa na foto? Aí o cara se mancou, né? Às vezes você precisa, né, conversar com o pessoal assim. Então, fica aí o convite. Me sigam aí no Instagram. E eu quero convidar todos e todas também para me seguirem também nos meus canais do YouTube, né? Porque eu entrei numa vibe, né, de fazer lives desde que eu entrei no isolamento presencial e eu fiz mais de 260 lives. Então, e aí eu coloquei quase todas nos meus 2 canais do YouTube, canal Pamplona, canal Papiano com Pamplona. Será um prazer receber. O canal Papiano já completou 2.000 inscritos, o canal Pamplona já está com 11 mil, se não me engano, né? Então, vocês vão ver, tem lá muita coisa e tem também, e aí para a senhora ver especial, porque vão ver lá trechos de palestras cantadas anteriores nossas, para vocês se divertirem e já ficar com um gostinho para quando eu for me apresentar aí em Luiz Eduardo Magalhães. Então, fica aí o convite, me siga no Instagram, me mande uma mensagem inbox no Instagram, que eu mando para vocês o link e a gente se encontra amanhã às 9 horas da manhã. Para dizer isso, aí, voltando que a sua provocação originária, a magistratura é uma missão, é um sacerdócio. Só que, e eu encaro com muita seriedade, muito comprometimento. A senhora vai ouvir falar, aqueles que ainda não me conhecem como magistrado, né? Eu tenho uma paranoia de todo mês fazer o que eu chamo de minha postagem ostentação. O que é isso? Não tem aquela coisa de funk ostentação? Então a minha é a postagem ostentação. O que é que eu faço? Eu zero absolutamente o GIM, que é o Gerenciamento de Informações do Magistrado do PJE, colocando absolutamente todos os processos em dia, tiro uma foto e posto. É claro que é sempre rebus instantimus, né? Porque os processos vão entrando o tempo todo. Aí eu fico virando assim, só consigo tirar essa foto na madrugada, que o pessoal cansa de mandar petição, mas eu vou zerando, mantendo assim, para poder dar também uma satisfação social, porque na condição de magistrado, que também é professor, a gente é vidraça, a gente precisa, não basta. Não, a palavra ensino e o exemplo arrasta. A gente não pode abrir flanco. Então, por isso, tem que manter a prestação jurisdicional em dia. E aí quero convidar todos e todas para poder conhecer
essa figura meio diferente que sou eu, né? Amanhã, assistindo a audiência, vocês vão me ver de toga, né? Eu estou fazendo audiência de toga, porque pro dado assim, mas é toga em cima da camisa mesmo, a gente está tentando aproveitar esse mundo. Então, lembrando a todos e todas, vão lá assistir, vai ser divertido, vai ser interessante, não precisa se arrumar muito, não vai ser tão fashion assim, mas é só ir composto, né, para a audiência. E se não tiver composto, eu vou dizer, velho, dá uma olhadinha aí para você se mancar que você vai sair na imagem aí no vídeo. E se quiser também, sem aparecer imagem também, só comparecer. Pronto, e aí a gente vai combinar. É só ligar, ligar ou não ligar a câmera. Porque terão outros dias de pauta, né? Não serão só amanhã. Então... Isso é uma coisa que é interessante. Por quê? Porque ainda, e é uma das coisas, eu quero muito que as pessoas vão assistir a audiência notadamente comigo, justamente porque há um período aí de resistência. As pessoas têm medo do novo. Tem a questão de sair da sua zona de conforto. E aí, o que é que está acontecendo? As audiências estão sendo designadas, pelo menos na Justiça do Trabalho da Bahia, seguindo a linha do CNJ, que é como um negócio jurídico processual, ou seja, só se as partes quiserem. E ainda há muita resistência. Então, eu fazia pauta de 20 processos por dia, eu estou fazendo pauta de um processo, né? E nem todo dia. Então, eu tenho aí, eu tenho pauta amanhã, tenho pauta depois da manhã, tenho pauta na semana que vem já marcada, mas para mim é interessante, acho que amanhã sou eu, depois da manhã vai ser minha ajuda auxiliar, então eu queria em especial que o pessoal fosse amanhã, porque aí eu mando o link. Mas, não podendo ir amanhã, não deixe de mandar a mensagem para mim inbox, que eu copio e colo, mando para vocês o link, e vocês podem participar outro dia também. Aí, quando é que vocês veem a pauta? Ou mandam uma mensagem para mim, para eu dizer quando é que tem pauta, ou você simplesmente entra no site do TRT5, né, e verifica lá o dia da audiência. A gente vai participar, com certeza. Pode deixar. Bom, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o senhor começar, né, o tema da noite, que é a teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia, né? Que a gente está aí nesse momento de dificuldade que remexeu com todo mundo, remexeu com a realidade de todos nós e trouxe esse novo momento. Então, eu vou deixar o senhor conversar um pouquinho com a gente sobre essa teoria da imprevisão nos negócios jurídicos nesse momento da pandemia. Ótimo. Então, vamos começar. A senhora quer que eu fale quanto tempo, mais ou menos, só para eu... Nós estamos, assim, fascinados com a sua fala. Quanto o senhor falar, a gente vai ficar aqui absorvendo. Tranquilo. Então, vou falar em torno de 40 minutos a 1 hora, também para não... Meninos, o pessoal que tiver dúvida, a gente vai botando no chat, que aí eu vou anotando aqui. Eu estou com 2 telas aqui, eu vou anotando, e aí eu faço os questionamentos ao final. Tranquilo, combinado. Achei perfeito. Combinado. Então, vamos lá, gente. Meus amigos, minhas amigas, é um prazer falar com vocês aqui nessa aula magna, transmitida pelas ondas da internet. E, para mim, é um prazer ter esse contato. Como eu já conversei aqui com a professora, eu estou à disposição de vocês. Quando a pandemia passar, eu tô facinho, tô que nem Sidney Magal, me chama que eu vou com todo prazer palestrar aí. Quero fazer a palestra cantada com banda, vai ser muito legal. A gente vai fazer a palestra jurídica, aprofundar o conteúdo e também depois a gente aproveita para fazer uma festa. Vai ser muito legal estar com cada um de vocês. E aí eu vou ter a oportunidade nesse momento de falar de um tema que é um tema de direito civil, é um tema roots do direito civil, mas que também serve mutatis mutandis, ou seja, mudando o que tem que ser mudado para o campo do direito do trabalho, notadamente uma polêmica que tenho visto na condição de magistrado trabalhista, que é a discussão sobre a possibilidade de revisão dos acordos judiciais estabelecidos antes da pandemia e as dificuldades para o cumprimento. Mas vamos, nessa linha, conversar nessa noite um pouco sobre direito civil. E dentro dessa linha do direito civil, eu quero explicar um pouco para cada um de vocês sobre o tema da teoria da imprevisão. E isso precisa ser bem explicado. Por quê? Porque, de fato, nós temos visto na prática algumas distorções da aplicação da teoria da imprevisão.
A impressão que me dá, partindo sempre do pressuposto da boa-fé, é aquela circunstância. Quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? As pessoas começam a achar que é papel do Poder Judiciário fazer rediscussão de todos os contratos como se fosse o herói a salvar ao cidadão das garras do poder econômico. E a questão não é bem essa. Nós precisamos compreender efetivamente essa matéria dentro do pressuposto da principiologia contratual, da teoria geral do direito e da aplicação pragmática. Como é que funciona essa questão? Bem, nós precisamos entender essa perspectiva, né, dentro da noção dos princípios, ou a principiologia contratual. Se nós tivéssemos que elencar os princípios mais importantes do direito contratual, nós elencaríamos, sem sombra de dúvida, a liberdade contratual. E perceba que foi feita no Brasil uma medida provisória da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, dentro de uma compreensão tradicional, inclusive, né, tradicional, mas que estava um pouco desprestigiada, né, dentro da ideia de liberdade contratual. Quando se fala em liberdade contratual, nós falamos da liberdade de contratar, da liberdade do que contratar e da liberdade de com quem contratar. Ou seja, a ideia de liberdade no sentido mais amplo, né, como a base que é, sem sombra de dúvida, o respaldo do próprio sistema econômico capitalista. Mas a ideia da liberdade contratual, né, ela é a base que vai levar à autonomia da vontade para o estabelecimento de negócios jurídicos, em que nós vamos ter mais outros dois princípios. O primeiro, a da relatividade subjetiva, ou seja, o contrato só interessa a priori às partes, né? Ou seja, a relatividade dos sujeitos, né, nesse ponto. Mas o que nos interessa para o corte epistemológico dessa exposição é o terceiro princípio. Um princípio que é explicado com uma máxima latina, do pacta sunt servanda, da obrigatoriedade do pactuado. Ou seja, imaginar que nessa linha, a ideia de o contrato, você só é obrigado a contratar, você só contrata querendo, nesse ponto, ora, você contratou porque quis, com quem quis e o que quis. Ora, tendo assumido essa avença, você se obriga a cumprir. Ou seja, o que é o pacta sunt servanda é que o contrato se cumprir da forma como se contém. Por quê? Porque é no exercício da liberdade contratual, no exercício da autonomia da vontade, que nós vamos ter a celebração de um negócio jurídico aqui na modalidade contratual. E este sempre foi a tríade perfeita para compreender a teoria geral dos contratos. Só que, durante muitos anos, sempre foi essa base, e no início do século XX, nós temos o advento, no período do pós-guerra, do pós-primeira guerra, do advento da Lei Fayot, né, que remontou a também o direito romano na construção daquilo que se convencionou chamar de teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão de forma sintética? A teoria da imprevisão é a base da discussão contratual, que ela contém, de forma implícita, em toda a relação, uma cláusula que se chama de cláusula rebus sic stantibus. O que é isso? É, na verdade, um complemento da obrigatoriedade contratual, um complemento do pacta sunt servanda.
Como assim, Pamplona? É isso mesmo. A ideia é pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Pacta sunt servanda, o contrato se cumpre da forma que se contém, enquanto as coisas continuarem da mesma forma. A ideia da cláusula rebus sic stantibus estaria implícita em toda manifestação contratual é dizer que, em função de situações absolutamente excepcionais, imprevisíveis, é possível verificar que uma mudança, na equação econômica do contrato faz com que haja uma possibilidade da sua rediscussão. A ideia é muito simples. Todo contrato tem em si uma equação econômica cujo risco, né, o risco econômico é de quem celebra. Ou seja, se a pessoa depois vai à penúria, vai à bancarrota em função de outras atividades, de outros aspectos, problema dela. Ela assumiu que ela deveria cumprir aquele contrato e o seu patrimônio responde por essa obrigação. E dentro dessa linha, é preciso imaginar que nessa construção nós vamos ter o quê? A ideia de que essa equação econômica é a base para se compreender a obrigatoriedade do contrato. O contrato tem de ser cumprido na forma que se contém, observando-se a equação econômica do momento da sua celebração. E isso é a base também para a rediscussão. Por quê? Porque a forma que se ensinava contratos no passado era ensinar o contrato como uma forma de amarrar as pessoas, né? E aí o que é que acontece? Essa ideia de uma teoria da imprevisão era justamente para dizer, olha, se houve uma modificação substancial das condições, né, do contrato, das condições factuais, das condições fáticas no cumprimento do contrato, nós poderíamos cessar a obrigatoriedade do contrato e extinguir a relação contratual sem indenizações. Perceba que essa é a base da teoria da imprevisão e foi com base nela, dando um salto, que sim, ela foi inserida no Código Civil de 2002. Por quê, meus amigos? Porque o Código Civil 16, que não é de 16, o Código Civil 16 decorre de um projeto de 1899 apresentado por Clóvis B. Vilacqua, inspirado num projeto anterior do seu colega da Faculdade de Direito do Recife, Coelho Rodrigues, de 1894, ou seja, de um país recém-egresso da escravidão, um país rural, né? Um país, e a gente costuma dizer essa expressão, não é minha, é da professora Judite Martins Costa, daquele livro que ela fez com o professor Gerson Carlos Branco, Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil. Ela diz o seguinte, o Código Civil 16 só se interessava por 5 personagens. Eu complemento a professora para dizer, por 5 homens, lugar de fala de homem mesmo, ou seja, pai de família, proprietário, possuidor, contratante e testador. Se você não se enquadrasse em nenhum desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Isso era o Código Civil 16. O Código Civil de 2002 é que é um código que já é pensado na pluralidade, na dignidade constitucional da Constituição de 88, numa outra perspectiva. E é por isso que é importante mencionar essa questão. Por quê? Porque o Código Civil 16 não tinha uma única palavra sobre teoria da imprevisão. Não tinha uma única palavra sobre atualização monetária. A gente que ensina direito civil tem que explicar para os meninos muitas vezes, e se tiver uma matéria de fundamento de economia, isso ajuda. Por quê? Porque nessa linha, a correção monetária no direito brasileiro foi inserido por construção jurisprudencial com base na teoria da imprevisão. A senhora é muito jovem, mas se a senhora achar algum
professor aí da minha idade ou para cima vão falar que, às vezes, os contratos, né, o pessoal que fazia contrato de locação muito antigo, no final, não valia nada. O indivíduo estava praticamente dando a casa de graça para o indivíduo morar por causa do sistema antes da mega inflação dos anos 80, em que você tinha um sistema que, na prática, acabava não corrigindo as prestações, e aí, nesse caso, deixando o locador mesmo em uma situação muito desfavorável. Quando a gente fala-se da lei do inquilinato, nos anos 80 e início dos anos 90, nós vemos realmente toda uma modificação com a incorporação que, nos anos 60, foi feita por construção jurisprudencial, na aplicação especificamente da possibilidade de correção monetária, porque o Código Civil 16 não tinha uma única palavra, não tinha uma única palavra sobre dano moral, não tinha uma única palavra sobre correção monetária, e a gente foi primeiro construindo jurisprudencialmente, depois com inserção legal. E justamente por isso, o Código Civil de 2002 incorpora, sim, a teoria da imprevisão como uma das possibilidades, mas ela não incorpora, ele não incorpora com esse nome. Ele incorpora com um nome que é muito didático nesse momento, que é resolução por onerosidade excessiva. O nome é muito técnico, ou seja, resolução é extinção de um contrato por onerosidade, ou seja, um valor econômico desproporcional, excessivo a essa linha. Ou seja, o código admite, sim, que, em função de eventos absolutamente excepcionais, né, extraordinários, imprevisíveis, né, que não estavam dentro do risco da atividade no momento da celebração do contrato, do estabelecimento da equação econômica, que se possa deixar de exigir determinados contratos, extinguindo por essa situação. O código fala isso. Mas perceba que eu coloquei aqui na nossa aula magna a expressão teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia. Por quê? Porque aqui, meus amigos, aqui, minhas amigas, nós precisamos explicar essa matéria com base na teoria geral do negócio jurídico. Aqui é uma linha pontiana mesmo, plano da existência, validade, eficácia. E aqui a gente precisa compreender que dentro da teoria do negócio jurídico, nós vamos ver com frequência um princípio próprio, que é o princípio da conservação do negócio jurídico. E aí a teoria da imprevisão sobre a modalidade da resolução por onerosidade excessiva foi inserida no código com uma homenagem à teoria do negócio jurídico, como dizendo, meus amigos, em função do princípio da conservação do negócio jurídico, se operar uma situação fática de desproporção, é possível extinguir um contrato, mas se a parte que foi beneficiada com essa desproporção admitir, reequacionar o contrato, dar um valor da diferença, assumir essa diferença, nós podemos continuar com a avença. É isso que está no código. E tudo isso que eu falei é a base para enfrentar o nosso tema. E é isso que é importantíssimo, porque, meus amigos, minhas amigas, vocês, eu estou falando agora especificamente para você, meu amigo, para você, minha amiga, estudante de direito. Não há melhor prática do que uma boa teoria. Você precisa ter um reforço teórico, né, estudar a fundo a matéria para que você possa se desenvolver e aplicar. É o que eu vou fazer agora. Ora, tudo isso que eu falei, vocês vão achar nos livros, inclusive no meu livro com o Pablo, né? Não sei se ele é adotado aí, mas se for, fico muito feliz que o seja, né? E aí, nesse ponto, vocês vão ver toda uma construção teórica que vai explicar a aplicação realmente da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, da resolução por onerosidade excessiva. Só que aí a prática entra agora.
entra justamente nesse período que estamos vivendo. Estamos vivendo um período sem precedentes recentes, sem precedentes na história do país e do mundo. Nós ultrapassamos a marca de 100 mil mortos. Nós estamos numa situação de isolamento presencial que já passou de uma centena de dias. Se alguém, em dezembro, naquele momento das previsões para o ano seguinte, viesse com a profecia apocalíptica de que a gente ia passar mais de 100 dias em casa, ninguém ia levar a sério. A gente dizia, esse cara surtou, pirou da batatinha, ninguém vai acreditar. Mas sim, o real, o impossível ocorreu, estamos vivendo isso. Ninguém poderia prever essa situação. E essa situação traz para muitas atividades econômicas, eu não sei como está a coisa aí em Luiz Eduardo Magalhães, mas posso dizer que aqui em Salvador a situação é complicada, né? A gente teve lockdown em vários bairros, nós estamos voltando aos poucos. Semana passada para cá, voltaram a abrir os shoppings e eu não tive coragem de ir lá. Minha namorada já teve Covid, então ela passou bem, sobreviveu, então, já foi lá bater perna, né? Aí, não, aqui não, mas ela disse, tá vazio. Claro que é doido, né? Nesse momento, a gente está num período ainda de reconstrução da própria atividade econômica. E aí, o que a gente precisa explicar para vocês, meus amigos, para vocês, minhas amigas? Entender essa questão com muito cuidado mesmo. Por quê? Porque nós estamos realmente numa situação que era imprevisível e talvez inevitável, e atividades econômicas estão paradas, né? O bar, o restaurante, a academia de ginástica, a escola, né? Você não está tendo atendimento presencial. Aí as pessoas começam a se reinventar. A escola começa a trabalhar com ensino à distância. O restaurante começa a trabalhar com delivery, mas nem todos conseguem se adequar. E aí o que acontece é algo que pode, sim, não sendo possível prestar nenhum tipo de serviço, né? Temos, sem sombra de dúvida, a extinção de relações contratuais. Mas, quando o serviço pode ser prestado, o indivíduo diz assim, mas não tá, eu sou consumidor, não estou recebendo o serviço da forma como originalmente pactuado. Quero um desconto, quero uma modificação. E aí, quem garante, não, você está tendo menos gasto, mas talvez esteja tendo mais gasto para poder ter banda larga, para poder ter preparação, para poder ter comunicação. É uma discussão do conteúdo da relação contratual. E aí, o que está acontecendo? No país todo, estão pululando, né, ações, sejam individuais, coletivas, ou mesmo de tutela de direitos transindividuais, com a atuação do Ministério Público, ajuizando ação para dizer reduzir mensalidade escolar 10, 20, 30%, reduzir aluguéis 10, 20, 30%. E os magistrados, alguns têm deferido, outros não. Meu amigo, minha amiga, vou falar com absoluta liberdade. Isto é uma loteria, porque não há direito subjetivo a reduzir 10, 20, 30%. Não há. O que há é que as pessoas não estão percebendo que o que é a base? A base é a teoria da imprevisão. É o momento, efetivamente, de sentar à mesa e discutir. Mas o consumidor sozinho não deve discutir. Então joga para o magistrado e ele chuta qualquer valor? Não, o consumidor deve se unir, né, e fazer através das suas associações ou com a provocação do Ministério Público para, através de um inquérito civil público, ter um campo de negociação. Eu digo aqui com liberdade, aqui em Salvador, por exemplo, nós tivemos aqui grandes colégios aqui de Salvador que já se anteciparam, disse, olha, como a gente não vai ter exatamente dado, entrou em contato com a Associação de Pais e Mestres,
fizeram uma espécie de convenção coletiva de consumo e resolveram a situação. Outros disseram, olha, eram entidades filantrópicas, passaram a prestar o serviço online, mas elas também continuam tendo até mais gastos em função da situação da pandemia. E aí tem atividades assistenciais ou não. E aí o que aconteceu? Uma situação absolutamente, parece surreal. O Ministério Público entrou com uma ação, o juiz deu uma liminar para reduzir 10% ou 20%, e os pais denunciaram o Ministério Público. Porque disso, não é que eu não queira pagar menos, mas perceba, a entidade aqui não teria condições de continuar isso. Então ficaram como terceiro interessados no campo de negociação. Por quê? Porque, na verdade, o campo de negociação e a atuação do Ministério Público é importantíssimo, justamente porque naquela discussão, né, do conflito entre o forte e o fraco, né, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então, mas como nós não temos parâmetros legais especificamente para verificar essa readequação, a atuação do Ministério Público é importantíssima no campo do inquérito civil público para empoderar as partes para negociar o que é possível. Por quê? Porque não adianta pensar em redução linear de 10%, 20%, 30%, 40%. Por quê? Porque o indivíduo que é juiz, que é promotor, que é delegado, que não teve nenhum tipo de modificação nos seus vencimentos, não precisa dessa redução. Todo mundo quer pagar menos. Eu também quero, mas não é isso. É uma questão aqui de equidade. Já o indivíduo que está com o contrato suspenso ou que perdeu o emprego, talvez precise de uma bolsa integral. E é preciso compreender a base de solidariedade também nisso. Ou a gente vai para as negociações individuais 1 a 1, ou vai especificamente o que é o melhor caminho pelo campo de uma negociação coletiva, para que efetivamente possamos reenquadrar essa equação econômica, porque é muito pouco provável que, pelo menos em Salvador, retornemos a atividades presenciais ainda esse ano, né? Eu digo isso, a gente pode, numa esperança lá em outubro, já para o final do semestre, para pensar para os TCCs, mas é muito complexo isso. Nós já estamos no meio de agosto, hoje é 11 de agosto. Então, eu não estou querendo ser pessimista, eu estou sendo realista. A gente precisa perceber que eu não estou aqui para enganar os senhores e as senhoras. Eu estou dizendo que a gente precisa ser realista, porque a gente quer que as instituições continuem prestando serviço, que haja algum tipo de compreensão para as situações decorrentes da pandemia. E perceba, eu sou juiz do trabalho, essa minha palestra foi toda de civil, né? Então, nesse ponto, a gente que já tem essa circunstância, eu posso dizer, no meu lugar de fala de juiz do trabalho, que nós temos o desemprego cada vez maior, nós temos contratos suspensos, nós temos redução de salário, e imaginar que esse indivíduo possa se enquadrar numa redução linear é achar que o papai Estado resolve todos os problemas, e não é essa a melhor forma de resolver essa questão. Acho que já falei bastante, e aí estou à disposição para tirar as dúvidas. Eu estou pelo celular, então vou pedir que aparecem aqui umas perguntas, mas some. Então, a senhora faz as perguntas, eu respondo todas à sua disposição. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, quero pedir a todos e todas, me sigam lá no Instagram. Para mim vai ser um prazer. Vou acompanhar aqui na minha tela aqui, se aumentou o número de seguidores, estão brincando, né? Para mim vai ser um prazer ver. Vou olhar aqui se aumentou ou não. E aí eu quero, nesse ponto, todo mundo me seguindo e me mandando mensagem inbox. É um compromisso. Para mim, eu vou disponibilizar para vocês a possibilidade de participar das audiências amanhã ou nos outros dias que queiram, né? E me sigam também no YouTube, porque tem muito material absolutamente gratuito disponível para vocês. Professora, a gente vai combinar com certeza, e a gente já vai fazer esse tipo de parceria. Eu já vou colocar como atividades para os meninos, tanto as palestras como os materiais. A gente vai fazer essas parcerias com certeza. Pode acompanhar aí que vai aumentar o número de visualizações e o número de seguidores. E eu quero dizer que eu faço isso
efetivamente porque eu acredito, né, no dar de si sem pensar em si, sabe? Quem não vive para servir não serve para viver. Meus 2 canais não são monetizados. É realmente como missão do magistério, eu quero poder estar disponível para a senhora usar do jeito que a senhora achar conveniente. Ai, que ótimo, a gente fica muitíssimo feliz. Bom, a Rayane mandou como dúvida, ela primeiro pediu para o senhor falar um pouquinho dos contratos de serviço de buffet e decoração, aí depois eu pedi para ela especificar um pouquinho melhor a dúvida dela, e ela quer saber quem contratou uma festa de formatura, ou casamento, por exemplo, durante essa pandemia e que não poderá acontecer. E o contratante ele não quer remarcar. O que o senhor comenta a respeito desse caso? Você tem direito subjetivo a remarcar, isso não há nesse ponto como dizer, olha, a situação da pandemia aqui justifica isso, a menos que nós tenhamos numa cidade absolutamente sem nenhum tipo, nenhum caso, nenhuma situação e que estejamos vivendo como se estivesse numa normalidade anterior à pandemia, né? Mas fora essa situação, que eu acho pouco provável, você tem o direito subjetivo de remarcar, sim. É só fazer a informação. Houve a MP, inclusive, sobre isso, a 948, nesse ponto. O que há é que você não quer remarcar, você quer cancelar, você tem o direito de receber de volta. Mas aí tem um outro lado da moeda. A MP admitiu que, nesse ponto, a devolução desses valores não vai ser imediata. Claro, depende. Aí acabou virando, nesse ponto, um direito potestativo do fornecedor devolver imediatamente. Ele tem até 1 ano para devolver esses valores. Foi a questão de uma norma de solidariedade social, é a MP 948. Essa questão dos contratos, né, elas precisam ser analisadas, embora a gente tenha contratos em que nem nós ali, nós pegamos contratos, né, que abrangem várias pessoas, né, todos os nossos alunos. Mas elas precisam ser analisadas caso a caso. Sem sombra de dúvida. E, então, a pandemia, ela trouxe especificidades muito, muito específicas, né, para essa questão contratual. E a gente teve que rever e teve que se adaptar. E isso foi uma realidade. E embora a gente esteja em distanciamento social, fez a gente olhar cada um e analisar o caso de cada um de nós de uma forma muito específica, porque a gente teve que saber o histórico de cada um. Então, a gente hoje sabe como está cada um dos nossos alunos, como está a família de cada um dos nossos alunos. Então, muitas vezes eu tinha um aluno que eu não sabia o que a família fazia para viver. E hoje eu sei o que a família faz para viver. E a gente desenvolve a alteridade, né? O sentimento da dor do outro. E eu digo, professor, eu sou evidentemente muito mais velho que a senhora, e aí eu digo, nesse ponto, né, a gente acaba virando pai e mãe dos nossos alunos. A gente sente a dor deles justamente nesse período. A gente sabe que o estudo é uma forma de emancipação. As pessoas constroem o seu futuro através do estudo. E nós, com a responsabilidade que temos como professores, queremos cada vez mais que eles cresçam, que eles brilhem mais. Então, a gente se condói de cada situação. E nesse período pandêmico, mais ainda, que a gente fica partilhando um pouco de campos que eram da privacidade, às vezes da intimidade dos nossos alunos e alunas, né, para poder tentar resolver da melhor forma. Fazer essa análise dos contratos, né? Isso é muito interessante. E o que a gente tem visto, e agora, né, levando já para esse final, eu vou ver. Nós temos uma professora que estava muito entusiasmada, que estava compartilhando artigos com os alunos, que é a nossa professora de civil, que é a professora Raíssa, que usa seus livros. Professora Raíssa. Se a senhora quiser usar a palavra, a professora Raíssa está aqui aberta. Bota a professora Raíssa para falar, pode falar, professora. Eu sei que ela usa os seus livros e ela estava compartilhando artigos já, desde que eu anunciei a palestra, ela estava entusiasmada. Estou aqui com eles aqui atrás, vou mandar aí para vocês aí, né? E prometo, eu nesse período da pandemia, olha lá, a professora Raíssa aí. Fale, Raíssa, fale conosco.
Prazer, que prazer imenso, é uma satisfação muito grande ter o senhor conosco aqui. Eu sempre fui professora civilista, né, por paixão. Sou mineira da cidade de Montes Claros e comecei a minha docência lá na Universidade Estadual da minha cidade de origem. Vim para aqui e desde então, eu até no início da apresentação do senhor, falei, gente, eu sempre me apresento como professora. Eu tive alguns cargos aqui na cidade, e assim, por Luiz Eduardo ser uma cidade, né, ainda interior, é pequena, acaba que alunos, a gente acaba convivendo também, né, em repartições. E quando ali trabalhando, alguns chegavam e falavam, eu chamo professora ou doutora? Não, professora. Esse é um título que me honra muito. E quando o senhor... Professora, se a senhora me permite, vou convidar a senhora para assistir a audiência comigo amanhã. Eu estou ensinando há 25 anos e sou juiz há 25 anos. As pessoas na mesa de audiência não me chamam de excelência, não. Me chamam de professor. Professor, o que é que você faz? E eu falo na boa. Para mim, é o meu maior e melhor título. É ser professor. Título. Isso também, eu sempre falo isso, em oportunidades que surgem, né? E assim, é muito gratificante, né? Quando a gente consegue ver que ali tentou construir, que quando o senhor falou aí sobre esses princípios, eu lembro dentro de sala de aula falando, né? E assim, torço para que agora grande parte dos alunos aí possam ter recordado, né? O que já foi falado em sala de aula, o senhor é sempre indicado nas minhas aulas, né, como um grande doutrinador, e, assim, por assim, coincidência, eu até, um sobrinho que é iniciante, está no quinto período de Direito, né, ele faz em Brasília, na Universidade Federal de lá, e ele escreveu um artigo, eu até coloquei para os alunos, né, tanto no semestre passado, de forma remota, como agora que a aula magna seria sobre esse assunto, ele escreveu, e esse artigo dele foi até indicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina como recomendado como doutrina, sabe? Nesse tribunal. E o tema foi justamente esse, né? A teoria da imprevisão com um viés nos negócios consumeristas, né? Então, assim, muito interessante. E aí eu até falei com ele, ele até falou, tia Raíssa, amanhã eu quero participar dessa aula, sim. Oi, cadê ele? Pois não sei se o Tiago está aí, porque acabou que eu não relembrei o horário para ele, sabe? Assim, manda o Tiago mandar uma mensagem em box do Instagram para mim, mandar o link do artigo, vou ler. Quem sabe eu anuncio uma edição futura do livro. Isso, que legal. Ele vai ficar muito honrado, com certeza, viu? Vai ficar muito honrado, professor. E, assim, tenho certeza que os alunos devem ter maravilhado, porque foi muito bom e muito esclarecedor. O senhor falou de uma forma, assim, muito transparente, muito clara, para se entender, né? A pacta, a rebus sic aí, a diferença, né? Então, assim, para a gente foi uma oportunidade ímpar ter isso aqui, e num momento desse também, né, professor? Porque o que está acontecendo é a questão da imprevisão, né? Quem poderia prever uma coisa? Quer dizer, fica muito claro para se entender essa teoria, né? Nesse momento. A pandemia é, sem sombra de dúvida, um suporte fático perfeito para ensinar a teoria da imprevisão. Depois que passar, e eu tenho fé e esperança de que vai passar esse período, nós, quando estivermos com nossos alunos, nós vamos ter um exemplo muito fácil para pensar discussões sobre força maior, sobre Fado do Príncipe, sobre teoria da imprevisão, calcado nesses tempos bicudos que estamos vivendo. Com certeza. Mas um prazer muito grande, viu? É uma honra para a gente. Doutora, porque os meus livros de direito civil, eu vou falar lá com o Luiz Antônio para mandar para todos os professores, aí vai ser um prazer. Nossa, mas eu vou levar para a senhora o livro de poesia. Eu fiz aqui, nesse período da pandemia, eu fiz mais de 30 poemas. Estou lançando o meu novo livro de poesia, meu quarto livro de poesia, o quinto livro de poesia, né? Especificamente, Poesia na Pandemia. Vou levar para lançar isso aí, Luiz Eduardo Magalhães.
Nossa, vai ser. Ficou Na gravado, realidade, hein? é uma relíquia, hein? Vai ser uma relíquia para mim. Meu pai também é advogado, vou compartilhar com ele isso aí. Tenho certeza que ele também vai ficar Tá feliz. combinado. Tá? Um abraço, um grande Um abraço abraço. para a senhora também. Parabéns pela palestra, pela aula, né? Muito boa. Sempre muito bom a gente aprender. Um grande Tamo abraço. junto, velho. Tá certo. Um abraço, meus alunos, colegas, Ó, professores. gente, os alunos, professora Raiz, todo mundo, tira uma foto aí, aqui eu e ela, poste, deixa marcadinho aqui, eu fazendo aqui o joinha. Vamos fazer o print. Faz o Tá print. certo. Um abraço, gente. Manda a professora Raíssa, ela vai dar meio ponto no próxima prova, vai. Um abraço, professor. Um abraço, Patrícia, e todos Obrigada, os professores. Raíssa, Demais, meus alunos queridos. Professor, só para encerrar, vou fazer mais uma pergunta aqui, rapidinho, tá? A Tayla perguntou sobre os efeitos da sentença proferida anteriormente à pandemia, se podem ser suspensos em razão da pandemia, uma tutela de urgência, cumprimentos pecuniários, se o senhor já teve algum caso referente a algum precedente em relação a isso. A pergunta é muito importante, vamos fazer a sistematização da resposta. A sentença proferida antes e durante a pandemia não tem, pelo simples fato de vivermos uma pandemia, uma suspensão dos efeitos. Não. O que é que nós temos? Nós podemos ter, por exemplo, uma sentença proferida anteriormente ou uma sentença que só venha transitar em julgado agora. Nós podemos ter um motivo para uma negociação entre as partes. E aí elas podem, como sempre puderam, estabelecer. E aí, homenagem à professora Raíssa de novo aí, pensar quando ensina em obrigações, né? Uma nova ação. Você criar uma relação jurídica obrigacional de conteúdo diverso do anteriormente pactuado para substituir o anterior. E aí é possível. Mas não é uma suspensão dos efeitos. O que pode acontecer, sem sombra de dúvida, é num juízo de retratação do magistrado, pela modificação das situações, o juiz suspender os efeitos ou sustar mesmo. O exemplo mais fácil, simples de explicar essa matéria é com a prisão decorrente de alimentos, a prisão civil decorrente de alimentos. Antes da pandemia, eu determinava a prisão, né? O colega lá do Justiça Estadual determinava a prisão e, com a situação que veio inicialmente com uma recomendação do STJ e hoje já está respaldado na Lei 14.010, você vai ter uma situação da conversão da prisão por alimentos em prisão domiciliar. Então, perceba, houve uma modificação da decisão? Não. Houve um fato posterior que determinou um direcionamento. E aí, essa é a questão. E aí a gente pode verificar determinados elementos também. Mas o que foi estabelecido, pecuniário, por exemplo, que foi uma questão que ela suscitou, continua válido da mesma forma, salvo uma modificação pelas partes. Não sou simpático a magistrados que, num voluntarismo que não se respalda na teoria geral do negócio jurídico, queiram ficar modificando sobre o fundamento da pandemia. Isso, para mim, é chute. E a gente precisa ser mais sério com o direito. Você não precisa ser tudo, mas você precisa ser sério. Direito é sério demais. Exatamente. Ao mínimo de segurança, a gente já está estabilidade. Seguro. Se a gente for gerar uma sensação ainda maior de insegurança. Isso mesmo. Bom, doutor, inúmeros elogios. Assim, que bom. É uma pena que eu não tenho como ver aqui, mas quero agradecer a todos e todas. Eu vou lhe mandar porque a gente gera também em Word os comentários todos. Então, eu vou lhe enviar, quando eu vou lhe enviar o link do vídeo, eu lhe envio também os comentários que foram feitos aqui,
Então, o senhor vai poder ver todos os elogios, palestra top, maravilhosa, incrível, vários elogios. A gente realmente, eu mandei para os meninos, a gente tem um grupo de líderes, eu disse para eles que a gente estava iniciando o semestre com o pé direito. Eu queria muito isso, sabe? Eu queria muito, assim, que a gente pudesse ingressar, eu queria muito que eles pudessem sentir o quanto a gente estava... a equipe, sabe? A equipe de professores, o quanto os professores, a gente estava feliz de retornar, o quanto a gente estava, assim, é um momento difícil, o quanto tudo estava sendo difícil, mas que a gente estava muito feliz de retornar, que a gente estava realmente, assim, com saudade de estar trabalhando, de quanto a gente está se esforçando para levar o nosso melhor para eles, o quanto a gente está, né, se esforçando para entrar na casa deles, o quanto isso é difícil para a gente também, e eles entendendo que, né, tá difícil para todo mundo, mas que a gente quer que dê certo. A gente é uma instituição que é 100% presencial, a gente nunca teve essa experiência do online. Então, para a gente foi uma surpresa o semestre passado, a gente teve vários, assim, altos e baixos, várias questões de adaptação. Então, foi difícil para a gente. Então, agora a gente traçou, a gente pensou, a gente elaborou, a gente sentou, a gente pensou e a gente fez o semestre assim todo planejado. A gente ainda, né, não é uma receita de bolo, a gente não tem certeza que vai dar certo, mas a gente fez o nosso melhor, então a gente quer levar o nosso melhor para eles. Então, por isso que a gente pensou e a gente ficou muito feliz que o senhor aceitou esse convite de estar aqui conosco hoje, de poder, sabe, tá iniciando esse semestre com essa palestra que foi realmente incrível, sabe? Da gente poder dizer para eles, olha, a gente está animado, a gente vai iniciar esse semestre com gás total e vai ser top, vai ser legal, vai ser bom. E a gente conseguiu isso hoje, e eu agradeço, assim, imensamente, de coração mesmo, e ficou gravado que o senhor vai vir aqui, vai fazer o lançamento do livro de poesia e vai trazer a palestra cantada, viu? Ficou registrado. Combinadíssimo, professora Patrícia, receba aí minha solidariedade nesses altos e baixos, nesses erros e acertos no período. Eu passei pela mesma coisa nas instituições que eu faço parte, e a gente pode até ter errado, mas a gente tentou acertar sempre, e nós vamos acertar cada vez mais. E eu quero dizer que eu estou ao seu lado, quero voltar à instituição, se Deus permitir, no próximo semestre já estamos totalmente presencial também, vou voltar aí e a gente vai manter contato. Para mim é uma satisfação, é uma honra, um prazer, um privilégio poder fazer essa aula magna, conhecer seus alunos e alunas, me colocar à disposição deles como um professor à distância que faz isso pelo prazer de ensinar. Então, quero conhecer todo mundo, me sigam lá no Instagram, me vejam fazer audiência amanhã, vai ser um prazer, ou outros dias também, quando for possível, vamos ter a oportunidade de estreitar laços, e aí quando eu for aí, ou vocês vierem aqui, a gente vai ter a oportunidade de tomar um café, tirar uma foto, fazer uma selfie, né? Tomar um café, um abraço, o que for. Será um prazer estar com todos e todas. Deus abençoe cada um de vocês, a gente se encontra numa outra oportunidade. Ai, vai ser ótimo, doutora. Assim, a gente fica extremamente grato e a gente tem um compromisso, então, amanhã. Os meninos, então, já entram em contato com o senhor. Se encher demais não se preocupe. Eu aprendi, pode botar 500 pessoas. Se o senhor receber muitas mensagens no Instagram, qualquer coisa o senhor me manda que eu tenho contato com ele. Não se preocupe, eu copio e colo, vou fazendo. Eu me divirto com isso. Vai ser ótimo. Povo, sou eu mesmo que respondo, tá? Mas às vezes não dá para ser muito detalhado. Eu vou copiar e colar e botar lá pro pessoal. Responderei todo mundo, mas vai ser no Ctrl-C, Ctrl-V. Eles já entram em contato e aí a gente também já vai organizar uma forma de contabilizar essas horas para os estágios deles, para que a gente viabilize tudo isso. E a gente vai seguir essa parceria. A gente agradece imensamente, doutor. É muito bom quando a gente vê essa didática, quando a gente consegue ter essa troca, e essa troca acontece em sala de aula, e ela acontece sim na telinha, e isso é muito bom. É bom quando a gente percebe, e os meninos precisam quebrar essas barreiras também, de achar que a troca não acontece nas telas, ela acontece também. Isso é muito bom. A gente agradece imensamente, doutor. Muito, muito, muito obrigada. E foi a primeira de muitas. A gente vai mantendo contato. É isso aí.
Uma boa noite. Uma boa noite para a senhora, abençoe, uma boa noite para todos e todas. A gente se encontra no Instagram, no YouTube, na audiência amanhã, pela vida. Deus abençoe. Certamente. Um abraço, doutor. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite.